Veio uma primeira pergunta lá de cima, do Guilherme Trindade. Eu vou passar aqui para o Coronel Ibis responder. Para quem não sabe, o Coronel Ibis já foi comandante-geral da Polícia Militar. Já foi uma fera. Responde aqui, por favor, Coronel Ibis. Bom dia ainda. Não, boa tarde, não, boa tarde. O nosso querido Guilherme Trindade pergunta o seguinte: a criação da Polícia Municipal ajudaria no combate e na identificação dos membros das milícias e nos crimes de roubo? Antes de responder essa pergunta, eu queria colocar uma questão que eu fiquei aqui pensando, que eu acho que a nossa situação já é muito complexa, muito triste, muito assustadora, porque a gente tem milícia, a gente tem chacinas que estão se tornando cada vez mais normais. Olhem quantas nós já tivemos esse ano. Nós temos polícias cada vez mais embrutecidas, com um comportamento cada vez mais assustadoramente brutal. As polícias brasileiras matam 14 pessoas por dia. Aqui no Rio de Janeiro matavam 5, já estão matando 7 todos os dias. Isso tudo são aspectos de um mesmo grande fenômeno. E isso é que me parece muito preocupante. A barbárie, a violência, ela tem passado a integrar o modo de reprodução da forma de sociedade que nós temos. A nossa sociedade, ela é intrinsecamente desumana. Ela é uma sociedade de consumo. Ela é desumana na sua essência. Na fase atual de acumulação do capitalismo, não tem como viver sem barbárie. Se a gente acabar com a milícia, vai parecer outra coisa pior. Pior. Não tem mais lugar para quem está fora. Mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas. O que se faz com quem está fora? Não tem mais aquele negócio de exército de reserva, não. Quem está fora, condenado a continuar fora. Mas e o que a gente faz com eles? A gente mata. A política hoje é isso, é necropolítica. Como é que o cara vai viver, quem vai morrer, quem não vai? A questão é essa. Ou seja, há uma questão aí que é política, mas também é econômica. O capitalismo sempre viveu muito bem com crime. Quem inventou o tráfico internacional de drogas? A Inglaterra fez uma guerra no século XIX para obrigar a China a comprar ópio, a traficar ópio, a vender ópio. Quem inventou o tráfico de pessoas, seres humanos, o tráfico de negros? Quem inventou isso? Como é que a Inglaterra acumulou ouro e prata? Roubando galeão espanhol e português. Ela foi descobrir ouro nos Estados Unidos na metade do século XIX. Teve ali uma face meio humana do capitalismo, com o estado de bem-estar social. Mas o capitalismo está em guerra contra o estado de bem-estar social desde a metade dos anos 70. E essa foi a nossa desgraça. A gente fez uma Constituição tentando construir um estado de bem-estar social em 88, quando as baterias, os canhões do capitalismo já estavam voltados contra essa forma de Estado. E a luta da nossa Constituição tem sido o tempo inteiro esse. Tem sido a tentativa de construir um estado de bem-estar social quando as grandes forças econômicas estão o tempo inteiro lutando contra isso, boicotando o estado de bem-estar social. Essa Constituição aí, que é a primeira, tem um capítulo sobre segurança pública, levou 30 anos para ser regulamentado. 30 anos! Ou seja, nós criamos um modelo, em 1988, na verdade, a gente herdou muito mais o modelo da ditadura do que outra coisa. A gente não teve a coragem, em 88, de criar um modelo. A gente pegou o modelo que a ditadura tinha imposto e constitucionalizou. E levamos 30 anos para transformar esse negócio aí num sistema. A lei que disciplinou o artigo 144 da Constituição Federal é do ano passado, exatamente no governo Temer. No ano em que essa Constituição completou 30 anos. Agora, leiam a Lei 13.675 e vejam que se com uma lei como essa a gente tem condição de criar algum sistema no Brasil. Não tem.
Porque a gente resolveu disciplinar um assunto tão complexo em anos de eleição. Como é que a gente vai disciplinar um negócio desse? Como é que a gente vai enfrentar os lobbies corporativos das instituições policiais, que são poderosíssimos, num ano de eleição? Aí a gente disciplinou a Lei 13.675 na sequência com um decreto, o Decreto 9489, que é um decreto interessante. Esse decreto atribui à União, logo na saída, num de seus primeiros artigos, a obrigação de criar um plano para reduzir o homicídio com foco na juventude. Perguntem a esse governo que assumiu aí, onde é que está o plano? O problema, quer dizer, eu acho que quanto mais polícia a gente tiver, melhor. Agora, se a gente não criar um sistema efetivo que transforme essas instituições em algo orgânico, a gente não tem como fazer fluir uma política pública de médio e longo prazo, porque não tem sistema. As coisas ficam a depender da vontade de quem está sentado na cadeira. Só que como a gente vota a cada 2 anos, as vontades mudam, os interesses políticos mudam, e a gente não consegue dar continuidade a nada. Então a gente também não tem política, não tem sistema, não tem estrutura, não tem política. E a solução é flexibilizar a arma para todo mundo. Por quê? Porque tem necropolítica. E flexibilizar a arma para todo mundo ajuda. Ajuda a matar mais quem está fora da ordem de reprodução da nossa sociedade. Ou seja, não tem nada... Isso faz sentido. A não política, a não elaboração de política pública, na verdade, faz sentido dentro dessa lógica de matar pobre. De matar quem não tem lugar nessa nossa maravilhosa forma de organização social. O que eu quero dizer é que a sociedade liberal burguesa está morta. A única possibilidade dela continuar existindo é se a gente se transformar num bando de zumbis. Por isso essa metáfora do zumbi. Por isso que tem tanto filme de Hollywood com a figura do zumbi. Porque é isso que nós somos. E é isso que nós estamos condenados a continuar sendo. Isso é o que é o mais assustador. É aquela história do último capítulo, e esse é o meu medo, aquela história do último capítulo da Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Né? Que o Weber profetiza isso. Né? Um liberal, hein? Ele não era nem marxista. Mas ele entendeu tanto o capitalismo quanto o marxismo. Ele diz, se a gente não consertar o capitalismo, ele acreditava que o capitalismo podia ser melhorado. Vai virar isso aí uma jaula de ferro. Uma jaula de ferro. O que significa isso? Olha a distopia que eu queria propor aqui. O que a gente pode se tornar? Quer dizer, cada vez mais avanço tecnológico, ou seja, cada vez mais luz, no sentido iluminista do termo, e uma sociedade cada vez mais gelada, cada vez mais fria e cada vez mais desumana. Esse é o perigo, é que a gente se torne isso aí. Então, enfrentar a milícia, a gente precisa de sistema, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa reformar as nossas polícias, porque as nossas polícias não são parte da solução, elas são parte do problema, e não adianta a melhor das políticas públicas com as polícias que a gente tem, a gente precisa de outras, a gente precisa reformá-las. Agora, se a gente não tiver coragem de se reinventar como sociedade, se a gente continuar acreditando que uma sociedade pode se organizar em torno da mercadoria, a gente não vai ter futuro. Ou seja, o humano vai desaparecer efetivamente. Então é isso. Eu posso dar uma contribuição para essa resposta? Eu creio que eu posso dar uma contribuição para essa pergunta. A questão da municipalidade, eu vejo aí uma necessidade. Agora, não se mistura, no meu ponto de vista, quando se trata da participação dos municípios na segurança pública, o estabelecimento de uma polícia municipal. Não necessariamente. Para dizer a verdade, os mecanismos para a participação dos municípios na contribuição para a segurança pública em sentido amplo já existe. O que não existe é a disposição de enfrentar os problemas. Então, a regulamentação de determinadas atitudes. Então, por exemplo, uma ocupação irregular do solo. Não tem 1 metro quadrado e uma laje que não seja vendida em uma comunidade que não haja uma contribuição para a organização criminosa que esteja dominando a região. Nenhuma. Assim como a questão da camelotagem, a ocupação irregular do solo.
o transporte municipal e inúmeras outras áreas. Talvez criando uma área nebulosa, por conta da própria Constituição, que em tese não menciona a participação dos prefeitos, eles se utilizem disso para não assumir as responsabilidades. Mas existe a responsabilidade e, na minha opinião, é a origem de tudo. Se eles exercessem as suas atividades com rigor, com qualidade, nós teríamos um efeito muito grande no que hoje deságua na esfera estadual e na esfera federal. Então, por exemplo, eu trago uma experiência, eu tenho uma propriedade rural num município de 7 mil habitantes no interior de Minas. O prefeito, buscando na prática da sua atividade, conseguiu um terreno, naturalmente um terreno completamente afastado, buscou uma verba na capital e lá montou um conjunto habitacional. Fez previsão de transporte, mobilidade? Não. Educação? Não. Saúde? Não. O que se viu na prática? Se viu uma inauguração, uma empresa que já está envolvida em uma série de problemas, naturalmente, é lógico. Desvios de verba, naturalmente, é lógico. Houve a inauguração e se abandonou completamente a população à sua própria sorte. O que acontece hoje? Já existem dois elementos, porque aí você prioriza o quê? Você prioriza o comando do mais forte. Então, se nós tivermos num determinado pasto, colocarmos 10 cavalos lá, à noite será uma briga enorme entre eles e de manhã estará bastante tranquilo. E, naturalmente, terá o macho que dominará, que é o mais forte do grupo. É o que nós estamos vendo. Isso aí é uma negação ao Estado Democrático de Direito, onde o mais forte vai se sobrepor ao restante da comunidade. Hoje, eu afirmo para vocês que já existem dois elementos que não permitem que se procure a justiça para mediar os conflitos, não permite que a polícia vá lá e já está exercendo uma série de cobranças e ao domínio da região. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma participação efetiva na prefeitura que, com falta de planejamento, com falta de capricho na administração daquela área e já tendo recebido os louros da inauguração, abandonou aquela população para que o mais forte dominasse. E isso, quando surgem os homicídios, surgem os crimes, deságua no delegado, deságua no comandante da região. E aí depois o próprio prefeito aponta, dizendo que há uma ineficiência do Estado e do município que não resiste a isso. Então, o que nós temos? Nós temos necessariamente que impor aos prefeitos uma postura de atribuições que eles já têm hoje, mas que não querem cumprir. Mas para poder brilhar nas discussões de segurança pública, imediatamente propõe a criação de guardas municipais e estruturas de polícias absolutamente idênticas às do Estado, mas não faz a sua parte. E eles têm um pragmatismo que nós não temos. É uma palavra que bateu bem no meu raciocínio agora que a Flávia comentou. Eles têm um pragmatismo, eles observam uma determinada demanda e vão suprir essa demanda. Enquanto nós, do Estado formal bem intencionado, nós não temos esse pragmatismo. Nós praticamente não partimos nunca, não saímos nunca do nosso discurso, do nosso diálogo, no nosso discurso, mas temos pouco pragmatismo, enquanto que eles têm muito pragmatismo e muita velocidade nas ações que empreendem. Desembargadora Giselda, alguma indagação, alguma pergunta que a senhora queira fazer? Uma pergunta sua é uma ordem, a senhora sabe, né? Nenhuma. Desembargador Pinheiro, alguma... Doutor Peixinho, nada. Fica quietinho aí, nada. Não vai falar nada não, né? Bom, vamos continuar então. A Cristiane está aí por cima? Está onde? Elas são as farmacêuticas. Bom, com vocês eu prefiro conversar depois. Eu não vou nem fazer a pergunta que vocês me fizeram, porque eu não quero nem expor a questão. Eu prefiro falar com vocês depois, tá certo? Algum de vocês aqui agora que queiram perguntar? Vamos lá, pessoal daqui, do auditório de cá.
E o pessoal lá de cima perguntou, Besto, eu tô cheio de papelzinho, ó. O pessoal de cá. Então. E aí, gente, vocês estão muito tímidos. E aí? Cecília? Não. Ninguém? Aonde? Pois não, Dô. Olha aí, ó. Pronto. Boa tarde. Sou Roberval Barbosa. Roberval, com esse nome? A piada tá pronta, hein? Vamos lá. Só para complementar, né, parabenizar essa brilhante mesa, né, cumprimentar a toda a plenária. Concluir, né, porque é difícil a gente complementar a palavra do Dr. Cláudio Duarte, que em Nova Iguaçu hoje nós temos um problema no corredor da Estrada de Madureira. Né? Um só? Um só? Um só. Generoso. Foi generosidade, né? E hoje nós estamos presidente do Conselho Comunitário de Segurança da cidade de Nova Iguaçu. É um desafio bastante grande, porque as pessoas têm medo, né? E aquela região ali é ocupada, na realidade, pela milícia. E ao longo de alguns anos foram criados alguns condomínios, alguns prédios, conjuntos habitacionais, e que foram largados. E alguém tomou conta. E esse alguém que toma conta, ele expulsa alguém que mora ali, que depende daquela residência. Tudo que eu falei aqui é verdade, eu não exagerei não, né? Não. Eu falei, eu estava incomodado ali, porque eu falei, será que ele mora em Nova Iguaçu também? É meu vizinho, né? Então é isso que acontece, a nossa realidade é essa. Nova Iguaçu hoje está sitiado por milicianos. Algumas comunidades, o tráfico ele é mínimo, mas já tem o envolvimento da milícia que toma do tráfico e me dá é meu e expulsa muitas das vezes o cidadão de bem. Então a gente, como sociedade civil organizada, não podemos nos furtarmos de estar falando isso. Perder o medo seria, né, essa palavra, o pessoal doutor Alexandre Capote, tivemos um evento juntos, né, lá atrás, Jacarepaguá. E o pessoal da Draco, que dá esse apoio, Polícia Civil, a Polícia Militar ali, a Briosa, Polícia Militar, né, na pessoa ali do Coronel Ibis. Então a gente tem que parar de ter medo. O Estado do Rio de Janeiro é do cidadão de bem. Nós não podemos nunca nos acuarmos, né, ou ter medo de falar alguma coisa. Em Nova Iguaçu hoje ela pede socorro, porque justamente isso. Se cria-se condomínios, mas não se faz o planejamento. Tem um empreendimento lá de uma construtora, que não me recordo bem o nome, que são 2.000 unidades residenciais ali no bairro Botafogo, próximo ao Detran. Cadê a escola? Em frente a uma UPA. Pronto, já viu, né? Acabou a UPA, porque já não tem atendimento para o que já existe, ainda mais 2.000 unidades em frente a uma UPA. Será o caos total. Muito obrigado, boa tarde. Só retomando justamente isso, até o que o doutor falou, nós não estamos aprendendo com a história, porque essa questão da construção longe, né, porque também tem a ideia, né, já manda para longe, não pode matar, né, não pode jogar no rio, como já teve políticas assim, não pode tacar fogo. E aí, vários, lá nos anos 70 mesmo, vários, por exemplo, Cesarão. O Cesarão, que naquela época que foi construído ali na Avenida Brasil, era muito longe. Fazia aquele condomínio, deixava lá, poder público, e aí se formavam. E vários outros, assim, hoje, quando vocês, sobretudo os mais novos, imaginam ali aquela Avenida Brasil até o final, cheio de... Mas não era nada quando se construiu. E vários outros conjuntos habitacionais. O Cesarão, estou dando um exemplo porque Mas assim, e era exatamente a mesma coisa. Constrói no meio do nada, sem escola, sem saúde, sem nem onde comprar supermercado, não tem nada disso, mínimo, né? E larga lá. E aí vão se criando os grupos para fazerem uma segurança. O mais forte vai lá. Não, aí às vezes eu sou policial, aí eu sou policial na minha vida, então eu também vou ser policial aqui. E nós não aprendemos com a história. Vamos reproduzindo. É a mesma estrutura. Lógico, hoje em dia é muito mais complexo, porque é uma sociedade muito mais complexa, né? Mas, assim, é o mesmo modo de operar, né? De se formarem
esses grupos, né? Mais alguém? Pois não. Shaolin. Boa tarde. Pois, boa tarde. Meu nome é Antônio Shaolin, sou morador da Rocinha. A desmilitarização transformaria ou diminuiria o poder da milícia, já que historicamente se diz que a milícia surgiu a partir de um processo de militarização das polícias desde a ditadura militar? Essa questão da militarização me parece que é uma questão grave, porque hoje a gente não tem militarização apenas nas forças policiais, a gente tem a vida militarizada. Por quê? Se a gente pegar aquele dicionário de política do Bobbio, é Bobbio mais dois que escreve aquilo, mas eu nunca lembro o nome dos outros dois. Ele tem um verbete chamado militarismo, que é uma coisa muito interessante. Ele explica como esse fenômeno nasce na França, no contexto da Segunda República, né? que tem o Luís Bonaparte como figura, depois ele faz a mesma coisa que o tio fez, bota a coroa na cabeça, né? E dá o golpe. Depois, o Marx até escreve aquele 18 de Brumário por causa dele, né? Tentando pensar esse fenômeno lá. Ele mostra como essa visão de mundo centrada na guerra, centrada no olhar para o outro como um inimigo, como esse modo de vida que naturaliza a guerra de todos contra todos, como ela nasce dentro, como mentalidade dentro das unidades militares e vai ganhando espaço, vai se espraiando para o conjunto da sociedade, né? Quando você faz um filme, por exemplo, como Tropa de Elite, eu vi esse filme em 4 cinemas. E nos 4 cinemas que eu pude ver esse filme, as pessoas batem palmas para a cena de tortura, né? Quando o uniforme do BOPE vira roupa de 2 escolas de samba, é sinal de que a sociedade está militarizada. Que acha normal helicóptero blindado dar tiro para baixo dentro de uma favela numa operação policial. Que acha que não tem problema nenhum a polícia do seu estado matar 7 pessoas todos os dias. Que acha normal a única proposta concreta de enfrentamento da questão das drogas ser a guerra às drogas. Ser dirigindo as polícias em grandes e espetaculares operações para matar pobre e morrer dentro das favelas. A gente acha isso normal, por quê? Porque a militarização faz isso, faz com que a gente ache que a guerra é normal. Porque o Estado Nacional, né, pensando no Hobbes, ele nasce assim: no estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Você faz o Estado para tirar as pessoas do estado de natureza. Não é isso que diz o Hobbes? Na militarização, o Estado ele administra a guerra de todos contra todos. Por isso, o Achille Mbembe vai falar, é necropolítica, a função da política é essa, é administrar a guerra de todos contra todos, quem vai viver, quem vai morrer, e por isso que faz sentido que esse governo que esteja aí resolva distribuir arma para todo mundo, porque todo mundo é parte dessa guerra. Isso é militarização. Eu sou absolutamente favorável a uma polícia civil. Eu acho que a gente não tem que ter polícias estruturadas sob o modelo militar. Isso foi um erro manter isso. Por quê? Porque a natureza da função policial é civil, ponto. Agora, se a gente não desmilitarizar essas mentalidades, a gente vai ter uma polícia civil militarizada como hoje elas são. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem helicóptero blindado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem uma tropa especializada que é igual ao BOPE. Igual, a CORE é igual ao BOPE, não tem. Inclusive, em habilidades é a mesma coisa. Por quê? Porque opera dentro dessa mesma mentalidade. A Polícia Federal é militarizada. A militarização, Shaolin, é a grande desgraça, mas ela é um fenômeno não só do Brasil. As polícias americanas estão assim também, porque ela faz parte da ideologia neoliberal, hoje. E esse é o problema, quer dizer, o que está acontecendo aqui está acontecendo em muitos outros lugares do mundo. E faz parte do momento atual de acumulação do capitalismo. Respondido? Só complementando, hoje a militarização da vida é um grande negócio. Você tem feiras, o Rio Centro há pouco tempo teve uma feira de segurança, mas onde eram vendidas
equipamentos militares. A feira, os estandes eram de equipamentos militares. Nos Estados Unidos já existe há muitos anos esse tipo de feira. Feiras de guerra. Feiras de produtos de guerra. Então, além de ser uma forma de controlar a população e nós todos subjetivamos a ideia da vida militarizada, é muito lucrativo. Muito lucrativo. As empresas de armas, de armamentos, de equipamento de guerra vendem e vendem muito. Aliás, o Rio de Janeiro, eu acho que é uma única cidade no mundo, o estado do Rio de Janeiro, mas usada na cidade do Rio de Janeiro, que tem um helicóptero do modelo usado na Guerra do Vietnã. É o único. Não existe nenhuma outra cidade que comprou por uma fortuna um helicóptero que carrega não sei quantos homens fortemente armados. É o mesmo modelo da mesma companhia que produziu os helicópteros que os americanos usaram na Guerra do Vietnã. Nós temos. O Rio de Janeiro tem. Então, isso é militarização. Bom, pois não. Vou deixar a última pergunta para o... Uma boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo evento. Me parece, Coronel, só para tentar fazer uma provocação aqui, o Rio de Janeiro é o único estado que tem um helicóptero blindado porque a dinâmica aqui é diferente de outros lugares, né? Você está num movimento de guerra, como é que... Não me parece nunca ser colocado o policial, o agente de segurança no centro da discussão. Porque o militarismo ele é muito bom para o oficialato, mas não é bom para o praça. Né? O praça que entre outros absurdos, é usado pelo oficialato até para fazer mudança. É tratado como escravo. Né? E aí a proteção desse indivíduo que está trabalhando na segurança pública na ponta, a gente não discute, né? Porque vamos desmilitarizar, vamos... Cara, isso aqui já está em guerra. As armas elas já estão nas mãos de quem é inimigo da sociedade, não é esse inimigo de eventual imaginário. A arma está na mão de quem ataca a sociedade de bem. Me parece que é isso. E aí, Coronel, o senhor... A gente está aqui, não estou tentando imprimir verdade absoluta, não. Estou tentando construir. Como é que eu combato isso que tem hoje? É claro que para a roda parar de gerar, parar de produzir, esse indivíduo que chegou nesse estágio, é educação, saúde, segurança, cultura, acesso, informação que dê para a Baixada o mesmo espaço que dá para a capital aqui, porque é também na omissão da imprensa que a milícia de Campo Grande vem entrando pelo 32 e tomando conta de Nova Iguaçu, tá? Mas como é que eu combato agora o cara que enche a cara do policial de tiro? O policial chega na comunidade e não é para, dá licença, eu estou entrando aqui não. Ele vai dar e ele não quer tomar? Então é tentar entender essa dinâmica agora com muita tranquilidade aqui de quem atuou na ponta, porque hoje o policial militar ele é cobrado, hoje as polícias são cobradas por uma solução que não passa só por elas, mas como é que na ponta você vai resolver se particularmente não for também com essa questão? Qual o teu nome? Ibis. É Jaime. Ibis, você me permite Claro. Veja bem, talvez eu possa contribuir. Essa questão do 32, dessa região, entrando, nós tivemos notícia disso há uns 12 anos atrás. Mais ou menos uns 12 anos atrás. Aí a gente coloca essa questão do enfrentamento, ele dá tiro, recebe tiro, aquela coisa toda. Quem é que fabrica o fuzil? E o armamento e a munição? Não é aqui. Quem é que fabrica? Quem é que produz o entorpecente, a pasta base que chega aqui e dá um lucro de 2.000%? Não é aqui. Tá. Aí você pega aquela comunidade, coloca isso no colo de uma pessoa, aí você tem que considerar a questão histórica do porquê chegou o fuzil, do porquê que chega o entorpecente, por que o entorpecente, porque o entorpecente era vendido em farmácia, a cocaína era vendida em farmácia há pouquíssimo tempo, se eu não me engano. Aí passou a ser proibido, essa proibição gerou um lucro de 2.000%. Isso é impossível de ser controlado. Não é nem porque é questão de saúde pública, de segurança pública, porque uma lucratividade dessa
Nem ideologia de esquerda, de direita, comunismo, o que for, é impossível controlar um faturamento de 2.000% de uma mercadoria. O camarada, se souber que na Lua tem alguém comprando cocaína, que um lucro de 2.000%, ele vai fazer um andaime para chegar lá toda vez que o mundo girar, querido. É impossível controlar isso. Impossível. Aí quem tensiona? O policial dá tiro na polícia, no bandido, o bandido no policial. Quem tensiona? Qual é a função da polícia? Em qualquer hipótese, o BOP, o helicóptero, o cachorro, o submarino, a delegacia, qualquer função é distensionar para que a sociedade tenha estabilidade e possa se desenvolver na tranquilidade. Só que tem determinados grupos que tensionam porque é lucrativo. Quem deu tiro primeiro? A galinha nasceu primeiro que o ovo? Eu vou lá e dou-lhe uma minerada. Você tem que correr atrás para arrumar dinheiro para pagar. Aí você tensiona a rua. Aí eu vou lá cobrar e troco o tiro. E às vezes eu estou de boa intenção, vou fazer o meu trabalho regular porque está tendo um problema na região e sou recebido a tiro. Resumindo, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Fato, a munição não é produzida aqui, o fuzil não é produzido aqui. E mais, historicamente, nós temos relatos, num determinado período, a tu ver como a coisa é complexa. Para ver como é complexa. Tinha uma incidência muito grande de roubo de carga. Aí um determinado chefe de polícia acabou com a delegacia de carga. O índice foi lá para baixo. Interessante. Num determinado momento, houve um planejamento para se fazer a prisão de todos os líderes daquela primeira geração de entorpecentes. Todos foram presos sem dar um tiro. Me explica. Mas qual é o investimento na inteligência? E que inteligência que a gente tem? Mas o investimento dos últimos 10 anos, se eu não me engano, acho que o Ibis pode até me informar melhor, foram de 10 bilhões de reais. Qual foi o investimento na área de inteligência? Sem discutir qual é a inteligência que nós precisamos. Não é isso? A inteligência. Então, o que acontece? Eu vou relatar para vocês uma questão que é bastante interessante. O delegado da distrital, o comandante do batalhão de uma determinada região, o sonho de consumo dele é ele chegar na delegacia e na sua unidade e não ter uma ocorrência. Inclusive, ele é gratificado com prêmios. Não tem ocorrência. Para quem trabalha em crime organizado, e lembre-se, quem trabalha em crime organizado trabalha com inteligência, trabalha com foco. Por causa da complexidade, eu não posso ficar trabalhando com 500 processos. Quando me jogam 500 processos é porque não querem que eu trabalhe. Então, quando eu trabalho com inteligência e sou da área de crime organizado, o que eu vou raciocinar? Olha, tem uma demanda reprimida. Se tem uma demanda reprimida, pode ter certeza, em qualquer lugar do planeta vai ter um grupo se aproveitando com a visão empresarial que nós falamos no início. Ok. Se está tranquilo, eu não durmo. Por quê? Porque no ciclo do fortalecimento e dos combates entre as organizações criminosas, quando está tranquilo e eu sei, com o meu trabalho de inteligência, que existem demandas sendo exploradas por esses grupos, eu sei que vai dar problema. Eles estão se fortalecendo e daqui a pouco vão se enfrentar. Aí a demanda disso são os crimes que movimentam o poder político, que movimentam a justiça e segurança pública, que vem reprimir e atrapalha os negócios. É aí que se formam as famosas comissões para regularizar e voltar ao distensionamento. E engraçado que o objetivo das organizações criminosas é a paz, é a tranquilidade, é o distensionamento. Só que se você fizer uma análise detalhada, você vai perceber claramente, independente de ideologia de esquerda ou de direita, que quem tensiona é o Estado. Porque o traficante quer calma. Pô, ele quer vender o produto dele. Cada vez que ele troca tiro, ele gasta dinheiro. E ele tem visão empresarial. Se ele está pagando soldado e ele está pagando munição, ele está pagando armamento. Se ele pudesse vender sem esse custo, é muito melhor, que diminui o estresse da vida dele, que eu posso afirmar aos senhores que é uma desgraça. Pô, isso é uma desgraça. Você viver com o teu colega do lado querendo te roubar, com a quadrilha do lado querendo te roubar, com a polícia querendo te roubar, com a polícia querendo te prender, com o político querendo te extorquir. Pô, isso é uma vida do inferno. É uma vida. Você não pode sair. Eu não me lembro de ter cruzado no aeroporto ou no shopping com traficante nenhum. Mas miliciano eu já trouxe. Uma vez tinha um promotor de uma PIP que estava preparando a denúncia no final de uma investigação, ele foi a Orlando e na fila estava o alvo. O cumprimentou,
conversaram, tal. É incrível, mas é verdade. Eu não me lembro de nenhum homicídio famoso praticado por traficantes, vocês lembram? De juiz, ameaças. Não, eu não me lembro. Então, a grande questão é tratar o assunto sem emoção, sem ideologia e com praticidade. Isso é o que falta pra gente. Praticidade. Agora, tratar também de forma clara para desmistificar o que acontece. Porque se a gente ficar dentro da política, da emoção, não trabalhar de forma racional, conforme esses segmentos organizados trabalham, porque eles trabalham com razão e objetividade. A gente não. A gente não consegue sentar e falar claramente o que acontece e tomar decisões que serão empreendidas. Não conseguimos isso. Mas, enfim.